Bom dia a todos, meus irmãos. Podemos abrir as nossas Bíblias em Hebreus, no capítulo 2. Hebreus, capítulo 2. Hoje vamos trabalhar no texto do versículo 5 até ao versículo 9. Hebreus 2, do versículo 5 até ao versículo 9. E vamos ler o texto nesta manhã. Pois não foi a anjos que sujeitou o mundo que há de vir, sobre o qual estamos falando. Antes, alguém em certo lugar deu pleno testemunho dizendo: que é o homem que dele te lembres, ou o filho do homem que o visites. Fizeste-o por um pouco menor que os anjos, de glória e de honra o coroaste e o constituíste sobre as obras das tuas mãos. Todas as coisas sujeitaste debaixo dos seus pés. Ora, desde que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou fora do seu domínio. Agora, porém, ainda não vemos todas as coisas a ele sujeitas. Vemos, todavia, aquele que por um pouco, tendo sido feito menor que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra, para que pela graça de Deus provasse a morte por todo o homem. Vamos orar, meus irmãos. Senhor nosso Deus e Pai, nesta manhã, tal como nós já o fizemos, pedimos que Tu possas falar aos nossos corações e moldá-los de acordo com a Tua palavra, Senhor. Se alguém aqui ainda não Te conhece, que por meio deste sermão possa chegar à salvação em Cristo Jesus. Nós Te pedimos isto no nome de Jesus. Amém. Amém. Os irmãos podem tomar os vossos lugares. No último sermão que nós falámos do capítulo 2, versículo 1 até ao versículo 4, nós vimos a primeira advertência que a carta aos Hebreus tem. Depois, no capítulo 1, o autor apresentar toda a glória de Cristo, o autor, nos primeiros 4 versículos do capítulo 2, ele chamou-nos a apegar-nos com mais firmeza ao Evangelho. O texto diz: por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Ou seja, capítulo 1, o autor mostra-nos a glória de Cristo. Capítulo 2, no início do capítulo 2, o autor diz-nos: apeguem-se àquilo que vocês já sabem. Apeguem-se com firmeza às verdades que vocês já conhecem acerca da glória de Cristo. E agora o argumento do autor ele vai continuar. À primeira vista parece que o autor muda completamente o assunto. Começa a falar dos anjos. Depois vai citar o Salmo 8, depois fala também acerca do homem e depois acerca de Cristo. Mas na realidade todas estas coisas estão ligadas. A pergunta que nós poderíamos fazer é se Cristo é superior aos anjos. Se Cristo é superior aos anjos, e todos nós sabemos que Ele o é uma pergunta retórica aqui, então por que razão Ele se fez homem? E é essa a pergunta que Hebreus vai responder neste texto. Se Cristo é superior aos anjos, então por que razão Ele se fez homem? O texto leva-nos a olhar para duas realidades completamente diferentes. Primeiro mostra-nos o homem, nós, depois mostra-nos a Cristo. Primeiro mostra-nos aquilo que nós perdemos, depois mostra-nos aquilo que Ele mesmo, Cristo, recuperou. E no centro do texto encontramos talvez uma das frases mais bonitas de toda a Epístola aos Hebreus, que é: vemos, todavia, Jesus. Meus irmãos, essa é a diferença entre o Evangelho e todas as outras religiões do mundo. As religiões mandam-nos olhar para o nosso interior,
para nós melhorarmos o nosso interior, melhorarmos as nossas obras, para a nossa mente ficar aberta. O Evangelho manda-nos olhar para Cristo. Por isso o título do nosso sermão hoje é Vemos, todavia, Jesus. O primeiro ponto: o homem perdeu aquilo para o qual ele foi criado. O autor começa a dizer: pois não foi a anjos que sujeitou o mundo que há de vir. Depois cita o Salmo 8, que é o homem. Meus irmãos, esta pergunta, ela continua atual. Esta pergunta ainda nos dias de hoje, ela permanece atual. Vivemos numa sociedade que procura definir o homem de mil maneiras, quando a resposta somente se encontra nas Escrituras. O próprio Deus, Ele já respondeu à pergunta que o mundo faz. Como é que se pode definir o homem? O próprio Deus já respondeu. E a realidade é que somente o Criador ele pode dizer o fim da sua criatura. Não é? Somente o Criador pode dizer a razão pela qual a criatura existe. E o homem foi criado somente para uma coisa. O homem foi criado para refletir a glória de Deus. O homem foi criado dentro dessa glória que será dada a Deus. Foi criado para dominar a criação. Foi criado para viver também em comunhão com o próprio Deus. Criado para representar o próprio Deus neste mundo. Era essa a vocação que o próprio Adão, o primeiro homem, ele tinha. Mas com o pecado, todas essas coisas foram destruídas. Com o pecado, tudo para o qual o homem foi criado, teve corrompeu-se. O domínio transformou-se em escravidão. O homem que foi criado para dominar o mundo, dominar toda a criação, o homem tornou-se escravo do mundo. A própria mente, a própria consciência do homem tornou-se escrava do trabalho. O homem antes não pensaria que cuidar do jardim era um trabalho cansativo. Hoje nós pensamos que ter de regar as plantas, um agricultor, por exemplo, é cansativo. Um pastor de ovelhas é cansativo. Aquilo era o fim normal do homem. Então o pecado corrompeu, inclusive, a mente humana no que diz respeito ao seu propósito maior. Então o domínio transformou-se em escravidão. A comunhão que o homem tinha para com Deus transformou-se em separação. E a obediência transformou-se em rebelião. E por isso o autor diz uma frase muito importante para nós. Diz: agora, porém, ainda não vemos todas as coisas a Ele sujeitas. É impossível olhar para o mundo e dizer que está tudo como Deus planeou. Isso não é verdade. No início, Deus planeou um mundo sem pecado. O mundo hoje tem pecado. O pecado está em todo lugar. A morte está em todo lado. A doença está em todo lado. A injustiça está em todo lado. E não precisamos de ver notícias na televisão para saber disso. Não precisamos ter que ligar a televisão por meio de um comando para olhar para essas notícias e ver que o pecado está em todo lugar, a morte está em todo lugar. Não precisamos sequer de comprar o jornal de notícias para vermos essas coisas. Não precisamos ligar o nosso telemóvel e aceder a redes sociais, a internet, o que for, para entendermos isso. Talvez nós estamos a pensar realmente, não é preciso ligar nada. Basta nós irmos à rua, abrirmos a nossa porta e encontramos isso. Mas deixa-me dizer-te, não precisas de abrir a porta. Basta tu olhares para ti mesmo e entendes que toda a perfeita obra de Deus no Éden, ela caiu em Adão e isso está em ti ainda hoje. Então, meus amados, nós queremos obedecer, nós pecamos. Nós queremos permanecer, mas nós vacilamos. Nós até queremos amar a Deus, mas o nosso coração continua dividido entre a nossa vontade e a vontade de Deus.
E muitas vezes nós prometemos ser diferentes, muitas vezes saímos de um culto completamente convencidos de que agora a nossa vida vai ser vivida de outra forma, de outra maneira. Dizemos, desta vez vai ser diferente. E é exatamente isso que Hebreus quer que nós reconheçamos. Porque enquanto alguém pensar que consegue resolver o seu problema ao sair de um culto, Cristo não é verdadeiramente precioso para essa pessoa. Se tu pensares, bem, este culto foi incrível, eu agora vou conseguir viver uma vida como deve ser. Cristo ainda não é verdadeiramente precioso para ti. Tu precisas entender a profundidade da queda que tu caíste, fazendo a redundância. Precisas de entender a profundidade que tu chegaste para entenderes também a preciosidade de Cristo Jesus. Se tu não entendes nem reconheces que chegaste ao mais fundo que é possível, tu também não entendes o quão bom é Cristo nos retirar dessa mesma profundidade. Então só quem percebe a profundidade da sua queda consegue compreender a grandeza da graça de Deus. E Hebreus obriga-nos a reconhecer exatamente isso. Ajuda-nos a reconhecer que o problema do homem não é uma falta de potencial, mas é sim a falta de queda. O homem tem todo o potencial. Se repararmos, o homem conseguiu criar e ainda hoje cria coisas incríveis, não é? Nós olhamos, vamos à rua, já é habitual nós vermos os aviões a passar em cima de nós, mas isso é incrível como é que o homem conseguiu criar um avião e conseguir sobrevoar oceanos e oceanos. É incrível como nós vemos aqueles barcos que pesam toneladas e toneladas e conseguem atravessar tempestades e chegar de uma ponta do mundo até à outra. É incrível como é que nós temos um aparelho no nosso bolso e conseguimos falar com familiares nossos que estão do outro lado do mundo. De facto, o homem tem potencial. De facto, o homem consegue criar coisas incríveis. O problema do homem não é aquilo que ele consegue criar. O problema foi a queda do homem que tirou toda a possibilidade de ele ter uma harmonia com o seu Criador. De que é que seria o avião se o avião deixasse de ter uma comunhão com o seu Criador, com o homem? O avião não iria viver uma vida para a qual ele foi criado. O avião não conseguiria sobrevoar países e países se aquele que conhece todas as suas funções não o comandasse. Da mesma forma, do que é que seria de um telemóvel se não houvesse um humano que conhecesse as suas funções, saber como telefonar, saber como falar? De nada valeria. É assim que o homem está. O homem de nada vale quando ele não conhece o seu Criador. Quando ele não tem uma ligação simples, não que ela seja banal, básica, mas uma ligação para a qual somente o homem foi criado. Uma ligação harmoniosa para com Deus. E este é um dos maiores enganos do mundo. O mundo diz-nos constantemente que o problema do homem é falta de educação, é falta de oportunidades, é falta de recursos, é a falta de autoestima. Mas Deus vai dizer-nos outra coisa. Deus diz que o problema está no coração do próprio homem. O homem pode mudar de cidade, o homem pode mudar de emprego, o homem pode mudar de amigos, pode mudar de ambiente. Bem, eu estou numa fase da minha vida que eu tenho que mudar de ambiente. Mas continua a levar consigo o mesmo coração. O homem pode decidir mudar o seu país, mas isso não quer dizer que o seu coração é transformado. E enquanto esse coração não for transformado, o problema, ele continua. E é por isso que tantas tentativas de melhorar o homem acabam por falhar. Muda-se o exterior, mas o interior permanece igual. O pecado não é apenas aquilo que fazemos, é aquilo que nós carregamos na nossa própria natureza. E Hebreus quer que nós sintamos precisamente isso. Que antes de olhar para Cristo, precisamos perceber o quão profundo é o nosso problema. Por isso é que jamais alguém é salvo
Jamais alguém nasce de novo apenas olhando para Cristo. Quando nós nascemos de novo, automaticamente, olhando para Cristo, vemos o quão mau é o nosso coração. O quão fundo nós caímos. Mas é exatamente aí que entra o nosso segundo ponto. Mas vemos Jesus. Versículo 9. Vemos, todavia, Jesus. Talvez esta seja a palavra mais importante do texto, este mas. Ainda não vemos todas as coisas. Ainda não vemos todas as coisas que lhe estão sujeitas. Mas nós já vemos Jesus. E essa é a mudança extraordinária do texto. O autor não resolve o problema olhando outra vez para o homem. O autor levanta imediatamente os nossos olhos para Jesus, para Cristo. E enquanto olhamos para nós mesmos, enquanto olhamos para o quão fundo nós estamos, nós só vemos fracasso. Mas quando nós olhamos para Cristo, nós vemos a perfeição. Enquanto nós olhamos para Adão, vemos a derrota que ele teve no Éden. Quando olhamos para Cristo, vemos a vitória que ele teve na cruz. O homem, no seu estado natural, ele morre e ele perde no meio da perfeição, no Éden, onde tudo é perfeito. Cristo, o homem perfeito, ele vence a batalha numa cruz. Onde supostamente é o lugar mais visto como um lugar de derrota, é onde o nosso Senhor, ele vence. Enquanto olhamos para nós, vemos o pecado. Ao olharmos para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós vemos a justiça perfeita. E reparem na simplicidade da resposta do autor. Ele não diz, tentem mais. Ele não diz, esforcem-se mais para verem. Ele não diz, olhem mais para dentro de vocês. O autor responde a todas as questões do homem, a todas as questões de como. Como é que nós vamos mudar o nosso coração? O autor simplesmente responde dizendo, vemos Jesus. Nós ainda não vemos todas as coisas, mas nós vemos Jesus. Talvez nós estamos a pensar realmente, o nosso Deus é tão bom, Ele mostra-nos o suficiente. Não, meus irmãos. Deus não nos mostra o suficiente. Deus mostra-nos tudo aquilo que Ele tem para mostrar. Deus não nos mostra apenas aquilo que nós precisamos. Nós não precisamos de saber todas as coisas as quais estão sujeitas a Cristo. Nós só precisamos de Cristo. E é profundamente diferente da maneira como normalmente nós pensamos. Quando caímos, a tendência é nós olharmos continuamente para o nosso fracasso. Quando pecamos, olhamos apenas para a nossa culpa. Quando falhamos, olhamos para a nossa incapacidade de fazer algo. Mas o Evangelho faz exatamente o contrário. Obviamente o Evangelho não ignora o nosso pecado, mas o Evangelho também não deixa o pecador preso no pecado. Levanta os nossos olhos para Cristo. O texto diz, feito por um pouco menor que os anjos. Feito por um pouco menor que os anjos. Reparem, Cristo Jesus, versículo 7 diz, fizeste-o por um pouco menor que os anjos. Meus irmãos, pensemos no significado destas palavras. O Filho Eterno, que nunca deixou de ser Deus, aceitou entrar na condição humana e ser menor do que aqueles que o acompanhavam no céu para o cultuar e para o coroar de majestade. Nós nem dispostos estamos, se temos alguma liderança, quer no nosso emprego, quer na nossa família, em nos colocar debaixo dessa liderança por um minuto. O nosso Senhor Jesus Cristo, Ele deixou os céus e fez-se menor do que todos aqueles com quem Ele estava na eternidade. O Criador,
o próprio Criador. João 1 diz-nos: no princípio era o Verbo e o Verbo estava com Deus. Ou seja, o próprio Criador entrou na sua criação. Aquele que sustenta todas as coisas. Aquele que criou o alimento. Passou fome. Soube o que era ter fome. Aquele que criou todas as vitaminas necessárias para o nosso corpo estar pronto. Ele soube o que era o cansaço. Aquele que nunca sofreu. Ele veio ao mundo conhecer o sofrimento. E por fim, aquele que era adorado pelos anjos, ele permitiu ser rejeitado pelos homens. Meus amados, isto em nada diminui a glória de Cristo, mas deve-nos fazer pensar àquilo que nós estamos sujeitos ou não. Cristo Jesus, o Deus Criador, Ele vem a esta terra passar por cansaço, por fome, por sofrimento, por rejeição. Coisas que nós fugimos a 7 pés. Nós fugimos do cansaço, fugimos da fome, fugimos do sofrimento, fugimos da rejeição. Eu não estou a dizer que é errado nós procurarmos mantimentos para não estarmos cansados, para não termos fome, para não sofrermos. Entende? Mas o nosso Senhor Jesus, Ele não veio para sofrer. Ele não veio para passar fome. Ele não veio para ser rejeitado. O nosso querido Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, Ele veio a este mundo com um propósito: salvar o povo de Deus. E por esse motivo, com esse propósito, Ele teve de passar fome, teve de sofrer o cansaço, teve de passar por sofrimento, teve de ser rejeitado. Então, amado, o reino de Deus, o propósito de Deus na nossa vida, não é que tu passes fome, não é que tu sejas alguém cansado, alguém com muito sofrimento, alguém que é rejeitado. Não. O propósito de Deus na tua vida é que tu glorifiques a Deus. E vai haver momentos da nossa vida em que vai ser preciso sofrer, vai ser preciso ser rejeitado, vai ser preciso andarmos cansados. E basta olharmos para Cristo. Cristo, quando entendeu que vir à terra iria ter de passar por essas coisas, Ele mesmo disse: a mim ninguém me tira a vida, eu mesmo a dou. Cristo entrega-se voluntariamente. Cristo nunca deixou de ser Deus, mas ao mesmo tempo Ele assumiu plenamente a nossa humanidade. Ele não perdeu a sua divindade, mas Ele veio até onde nós estávamos. Entrou na nossa miséria, entrou no nosso sofrimento, entrou na nossa morte. E por isso o texto diz: por causa do sofrimento da morte. Então a humilhação de Cristo, ela tinha um propósito. Não foi um acidente, não foi um plano B, mas foi sim uma missão maior. Então nunca deixemos de nos admirar com isto. Aquele que recebia a adoração dos anjos aceitou ser menor do que os próprios anjos. Pensa o que é no teu emprego. Pensa o que é na tua casa. Tu passares a ser menor do que aqueles que te servem. Não dizeres por bonitas palavras: eu sou menor do que todos, sabendo versículos de cor e dizendo, mas de facto fazer isso. Reparem que aquele que recebia a adoração dos anjos, numa glória que nós nem conseguimos imaginar, ele aceitou nascer numa manjedoura. Aquele que sustenta todas as coisas, aquele que sustenta os céus, como o Dani orava, aquele que sustenta o vento, o mar, permitiu que homens o prendessem, o insultassem, o crucificassem. Então, meus amados, quanto mais nós compreendemos quem Cristo é, mais incompreensível se torna a sua humilhação. Talvez nós pensamos, claro, então,
Claro, Cristo veio, Ele veio humilhar-se para nos salvar. Mas, meus amados, quanto mais nós entendemos quem Cristo é, menos nós entendemos o porquê de Ele ter vindo. Resposta, porquê é que Jesus veio à Terra? Resposta, veio para salvar o mundo. Veio para salvar os seus. Veio para salvar a igreja. Veio para salvar o povo. Mas a pergunta é, mas porquê é que Ele veio fazer isso? Cristo não precisa de nós. Cristo não precisava de nós para Ele ser totalmente glorioso. Ele já o era antes de nós. Então isso deve-nos fazer olhar para Cristo e admirar cada vez mais a sua humilhação. Quanto mais nós entendemos a grandiosidade da humilhação de Cristo, mais percebemos a profundidade do seu amor. Cristo não veio porque nós merecíamos, meus irmãos. Cristo não veio porque Ele já não tinha com o que se entreter no céu e precisava de alguém, precisava de homens e mulheres. Não, meus irmãos. Cristo veio porque a graça de Deus decidiu salvar um povo que nunca conseguiria salvar-se. Cristo não veio para arranjar companhia no céu. Cristo veio somente porque a graça do nosso Deus, ela é muito maior do que o nosso entendimento. E não há nenhum homem nesta terra que consiga justificar porque é que Cristo vem. Porque é que Deus, na sua divindade, decide deixar a sua divindade, vir a esta terra, passar por fome, sofrimento, dor, só para salvar um povo. Terceiro ponto. Cristo recuperou aquilo que o homem perdeu. Aqui entra o clímax. Diz, para que pela graça de Deus provasse a morte por todo o homem. Meus amados irmãos, nós cantávamos, vê o verdadeiro Adão. Vê o plano de Deus Pai, não é? É uma música que é uma música para nós cantarmos uns para os outros. Passamos a música toda a dizer vê, vê, vê. É uma música para nós cantarmos uns para os outros. Será que tu estás a ver? Vê comigo o plano de Deus Pai. Vê o verdadeiro Adão. E se nós olharmos para o primeiro Adão, o que nós vemos é que esse Adão trouxe a morte ao mundo. Se olharmos para o verdadeiro Adão, o que o verdadeiro Adão faz é entrar nessa morte. Entrar na morte como nem o próprio Adão, o primeiro, ele entrou. O nosso Cristo é maravilhoso, meus irmãos. O primeiro Adão perdeu o domínio. O segundo Adão recebe toda a autoridade. O primeiro Adão caiu. O segundo Adão e o verdadeiro, ele permanece eternamente. Adão, o primeiro, trouxe condenação. Cristo, ele trouxe a justificação por meio da sua obra. Adão abriu a pena de morte para toda a humanidade. Mas o verdadeiro Adão, Cristo Jesus, ele venceu a morte e nos deu vida. Então, a cruz não foi uma derrota inesperada do nosso Senhor Jesus Cristo. A cruz era o alvo de Jesus a vir a este mundo. A cruz era o propósito maior. Quando Jesus chega àquela cruz, é como dizer, tudo está feito. O meu sofrimento, a minha dor, a minha angústia, foi toda para eu chegar a este lugar. Onde o mundo vê como a derrota de Cristo foi precisamente o lugar da vitória. Satanás julgava ter vencido naquele lugar. Os homens pensavam que tudo tinha terminado, mas foi exatamente ali que Cristo destruiu aquilo que nos destruía e nos deu a vitória que nós não conseguiríamos alcançar. Então a obra do nosso Senhor Jesus Cristo é destruir tudo aquilo que destruía o povo de Deus. A morte que parecia vencê-lo tornou-se no instrumento da nossa salvação. Aquilo que parecia um momento de maior fraqueza do Deus Todo-Poderoso
revelou-se no momento da maior glória para o nosso Deus. Meus irmãos, quem conhece as Escrituras entende que há uma diferença enorme entre Adão e entre Cristo. Em Adão, todos nós caímos. Caímos sem sequer termos escolhido nascer, mas caímos. Em Cristo, todos nós que fazemos parte da Igreja, cremos e por isso recebemos gratuitamente aquilo que nunca poderíamos conquistar. Adão deixou-nos uma herança de pecado, mas Cristo deixou-nos a herança da justiça, não a nossa. Adão nos levou-nos para fora do jardim. Cristo, meus amados, Cristo veio-nos abrir o caminho para os céus, para o lugar mais santo, para o lugar que nenhum homem nesta terra consegue imaginar como será. E quanto maior vemos o estrago provocado pelo primeiro Adão, maior se torna a beleza da obra realizada pelo segundo e último Adão. Amém? E reparem, o texto não diz apenas que Cristo morreu, mas diz que Cristo provou dessa morte. Entrou plenamente naquilo que nós merecíamos. Bebeu completamente o cálice da ira de Deus, para que eu e tu pertencêssemos a esta obra maravilhosa e que jamais tenhamos de tomar do mesmo cálice. O cálice que nós tomamos semanalmente nada tem a ver com o cálice que Cristo tomou. Amém, meus irmãos? E reparem, Cristo não entrou na morte porque era pecador. Cristo entrou na morte porque eu e tu somos pecadores. Cristo não entrou na morte porque havia uma pequena coisa nele que fazia com que ele tivesse de ir àquela cruz. Mas a morte encontrou no próprio Cristo, o único homem sem pecado. E mesmo assim, a morte não conseguiu reter ao nosso Senhor Jesus Cristo. Meus amados, a realidade é que a morte pode vencer-nos a nós. A morte pode vencer pecadores, mas jamais a morte vence o autor da vida. Como é que a morte vence a vida? No mundo, hoje, que nós entendemos como, claro, a morte vence a vida. Ninguém está morto e passa a viver. O que acontece é nós vivemos e morremos. O nosso Cristo vem nos mostrar o contrário. O nosso Cristo vem nos mostrar que a verdadeira vida, ela tem todo o poder para vencer a morte. E talvez alguns de nós passemos demasiado tempo a olhar para o que ainda não vemos. Ainda não vejo a mudança, ainda não vejo a vitória, ainda não vejo o crescimento, ainda não vejo a resposta, ainda não vejo a restauração. E Hebreus responde, ainda não vês isso, mas vemos Jesus. O texto não manda negar a realidade. É verdade que há coisas que nós temos de melhorar, é verdade que há coisas que nós temos de crescer, mas o texto manda-nos nós olharmos para uma realidade muito maior. Talvez alguém diga, mas eu continuo a lutar contra o pecado. Talvez o maior problema de muitos cristãos nem seja a falta de conhecimento, como nós já falámos, mas a falta de direção do nosso olhar. Talvez nós passamos mais tempo a olhar para aquilo que ainda não, do que para aquilo que Cristo já nos deu. Talvez nós passamos mais tempo a olhar e a pensar, como seria a nossa igreja? Como seria a minha vida? Como seria a minha família se todos os membros da minha família fossem salvos? Claro, a Bíblia não nos manda esquecer isso. Mas antes disso, a Bíblia nos chama a olhar para Cristo Jesus. Passamos demasiado tempo a olhar para as nossas quedas, para os nossos medos, para as nossas circunstâncias, para aquilo que sentimos, e quanto mais olhamos para nós, maiores os nossos problemas parecem. Mas Hebreus diz-nos, vemos todavia a Jesus. E a maturidade cristã, ela não consiste em pensar menos na realidade do pecado. Obviamente temos de pensar no nosso pecado, na nossa queda.
mas nós temos de pensar muito mais na grandeza de Cristo. Hebreus responde, olha para Cristo. E nós dizemos, mas continua a sentir fraqueza. E Hebreus diz, mas olha para Cristo, mas continua a sofrer, olha para Cristo, mas ainda não vejo todas as promessas cumpridas. E Hebreus diz, olha para Cristo. A fé cristã nunca foi viver baseada naquilo que os nossos olhos naturais conseguem ver. A fé vive olhando para aquele que já venceu. Mesmo quando ainda esperamos o cumprimento pleno dessa vitória. A fé é nós olharmos para Cristo. O que é fé? É crer em Cristo. Se tu crês, olha para Ele. O Evangelho nunca começou connosco, nem vai terminar connosco. O Evangelho começa sempre em Cristo. O Evangelho sempre termina em Cristo. E a nossa esperança nunca esteve, nem nunca deve estar na nossa capacidade de recuperar aquilo que Adão perdeu. Nós não vamos conseguir recuperar isso. Nenhum de nós tem a capacidade de recuperar nenhuma coisa que Adão perdeu. Mas a nossa esperança está em olhar para o último Adão, naquele que fez perfeitamente aquilo que o primeiro jamais conseguiu fazer. Então, Hebreus 2, neste texto que nós nos baseamos, não termina a mandar-nos olhar para o nosso fracasso, mas termina a mandar-nos olhar para Cristo, o homem perfeito. Nós ainda não vemos todas as coisas restauradas. Ainda sentimos os efeitos do nosso pecado, claro que sim. Ainda sentimos. Talvez alguns de nós acarretam doenças, fruto de pecado que nós passamos. Alguns de nós podem ter pensamentos que vêm e vêm e vêm, fruto de pecados que nós cometemos. Talvez alguns de nós têm problemas familiares, fruto de pecados que nós cometemos. E a Bíblia, em momento algum, diz que isso vai passar. A Bíblia, em momento algum, diz que até Cristo nos vier buscar, ou então até o Deus Pai nos chamar para a glória, tudo estará perfeito. Jamais a Bíblia diz isto. Mas a Bíblia diz, ainda que chores, ainda que sofras, ainda que lutes, coloca os teus olhos em Cristo, para que tu possas dizer, eu passo por isto, mas eu vejo Jesus. Talvez esta seja a grande lição deste texto. Enquanto olharmos apenas para nós, encontraremos 1001 razões para desanimar. Enquanto olharmos apenas para o mundo, encontraremos 1001 razões para termos medo. Enquanto olharmos apenas para as circunstâncias, encontraremos 1001 razões para perder a esperança. Mas quando olharmos para Cristo, quando olharmos para aquele que nunca falhou, quando olharmos para aquele que venceu onde Adão caiu, nós vamos ver aquele que entrou na morte e saiu de lá vencedor. Vamos ver aquele que hoje reina à direita do Pai, que intercede por nós, tal como o Dani orou. Então, se Cristo já venceu, o fim da história está decidido, meu irmão. Resta tu pensares e decidires como é que vais viver a tua vida na terra. Murmurando, queixando-te, ou olhando para Cristo. Hebreus não termina a dizer, olha para ti. Termina a dizer, vemos todavia Jesus. E enquanto a igreja continuar a olhar para Cristo, a igreja, ela não terá medo, a igreja não perderá a sua esperança. Meus amados, a igreja não encontrará situações nem razões para desanimar. Embora membros da igreja individualmente possamos ter medo, possamos andar desanimados um certo tempo da nossa vida, podemos, mas como igreja, se a igreja olhar para Cristo, meu amado, e é porque nós vemos Jesus que sabemos que o pecado não terá a última palavra. E é porque nós conhecemos a Jesus que nós preferimos olhar para Ele do que para nós mesmos. Então, meu amado, o sofrimento não terá a última palavra, porque o homem perfeito
já venceu o sofrimento. E um dia, meus irmãos, veremos que aquilo que hoje apenas contemplamos pela fé, o próprio olhar para Cristo, nós ainda não o conseguimos ver face a face. Um dia, nós o iremos ver, olhos nos olhos. O homem que foi à cruz, que se entregou, o homem que nós ainda hoje não conseguimos imaginar o seu rosto, mas que ele, quando estava na cruz, viu o teu rosto e viu o meu. O homem que nós não conseguimos ver, ele mesmo, naquela cruz, naquele sofrimento, quando ele diz, está consumado, ele tinha o teu rosto no seu pensamento. Ele tinha o teu nome na sua mente. Então, enquanto caminhamos neste mundo, nunca esqueçamos onde Hebreus fixa os nossos olhos. Não em nós, não nas circunstâncias, não nas nossas forças. Talvez hoje alguém entrou neste culto apenas a ver o peso do pecado. Talvez alguém entrou neste culto pensando na dificuldade que é vir à igreja. Era tão melhor eu crer em Jesus e não ter de vir. Eu preferia que a igreja fosse só louvor. Não tivesse o momento da pregação. O momento do louvor faz muita confusão aos meus ouvidos. Meu amado, não olhes para ti, olha para Cristo. E o Senhor Jesus é Ele a quem nós cultuamos. E Ele disse que Ele queria ser louvado com hinos, que Ele queria ser louvado com pregação, que Ele queria ser louvado com oração. E Ele também disse que Ele não queria que a igreja fosse um só, mas Ele queria que tudo isso fosse feito comunitariamente. Então o Hebreus não nega nenhuma das nossas realidades, mas diz que existe uma realidade muito maior. Que acima do pecado, nós vemos a Jesus. Acima da morte, nós vemos a Jesus. Acima do sofrimento, nós vemos a Jesus. Acima da nossa fraqueza, nós vemos a Jesus. E enquanto Cristo estiver no trono, e este enquanto é uma metáfora, porque Ele irá estar eternamente, a esperança da igreja, ela permanecerá intacta. Porque sobre todas as coisas, nós vemos a Jesus e não a nós mesmos. Amém? Vamos louvar ao nosso Deus, meus irmãos. Vamos ficar de pé.